O Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima do Brasil, acaba de ser palco de um movimento inesperado que já movimenta corredores, bastidores políticos e as redes sociais. O ministro Luiz Fux, em uma decisão que tem surpreendido tanto juristas quanto analistas políticos, pediu a revisão do seu próprio voto no julgamento de Jair Bolsonaro, relacionado à trama golpista. Um pedido aparentemente técnico, segundo assessores próximos do ministro, mas com consequências que podem ser políticas, judiciais e eleitorais profundas. A notícia já circula em todos os meios de comunicação, e a repercussão promete gerar debates acalorados por semanas. Imagine o cenário: uma estratégia clara para que Bolsonaro fosse eventualmente enviado à Papuda ainda em 2025, defendida por ministros influentes do Supremo, liderada por Alexandre de Moraes, com ampla cobertura da imprensa. O plano incluía a prisão do ex-presidente, desconsiderando seu histórico de ex-chefe de Estado, seus problemas de saúde e os riscos à sua segurança pessoal. Uma ação judicial rigorosa, fundamentada na lei, mas também interpretada por muitos como um movimento de força institucional. Mas, de repente, surge uma reviravolta. Fux solicita a revisão do próprio voto. Em linhas gerais, o ministro afirmou que se tratava de ajustes gramaticais, mas os efeitos práticos dessa decisão vão muito além da forma. A medida pode atrasar a execução de qualquer eventual prisão, postergar a decisão definitiva e conceder tempo adicional para a organização de defesas. Uma ação técnica, com repercussão política inevitável. Para você que está acompanhando os desdobramentos do STF, é impossível não se perguntar: qual a real intenção por trás desse movimento? Fux, historicamente considerado um ministro técnico, ponderado e cauteloso, age de acordo com os fatos e com a Constituição, segundo seus defensores. Mas é inegável que sua decisão altera o ritmo do julgamento e interfere na estratégia daqueles que buscavam uma conclusão rápida. Alexandre de Moraes, conhecido por sua firmeza e visão estratégica dentro da corte, vê seu planejamento esbarrar em um obstáculo inesperado. Se Fux devolver o voto apenas em dezembro durante o recesso do Supremo, o julgamento e eventuais decisões sobre prisão seriam automaticamente adiados, e qualquer desfecho importante para 2025 se transformaria em questão para 2026, ano de movimentações políticas intensas. E é nesse ponto que a notícia ganha dimensão nacional. O adiamento provocado pela revisão do voto cria um efeito colateral que não pode ser ignorado. O caso Bolsonaro se prolonga, e a percepção pública sobre o processo tende a se intensificar. Eleitores, partidos e comentaristas políticos de todas as tendências agora passam a enxergar a situação sob novas lentes. Há quem considere que a medida de Fux proporciona justiça e cuidado técnico. Outros, que representa uma vantagem indireta para Bolsonaro e seus aliados. O fato é que o STF, ao lidar com um ex-presidente e com acusações graves, precisa equilibrar legalidade, segurança e percepção pública. E em meio a esse equilíbrio delicado, qualquer movimento é interpretado com enorme atenção. O mais interessante nesse episódio é observar o efeito dominó que a decisão de Fux provoca dentro do próprio Supremo. Há relatos de tensão e hostilidade entre ministros, inclusive com confrontos diretos recentes, como o episódio envolvendo Fux e Gilmar Mendes. Toda essa dinâmica interna é amplificada por um contexto de alta visibilidade e grande polarização. Cada ação, cada voto e cada declaração é interpretada, debatida e amplificada em escala nacional. Nesse cenário, Fux realiza uma ação técnica, mas que inevitavelmente terá repercussões políticas e midiáticas. O timing da devolução do voto, o conteúdo final e a forma como a decisão será recebida por advogados e pelo público podem mudar a narrativa em torno de todo o caso. Se formos analisar o impacto legal, a revisão gramatical do voto, tecnicamente, não altera o teor da decisão. Mas no mundo jurídico, cada detalhe importa. O acórdão, documento que formaliza todas as decisões, fundamentos e votos dos ministros, serve como base para recursos e estratégias jurídicas. Ao solicitar mais tempo, Fux permite que os advogados de Bolsonaro e demais réus organizem melhor suas estratégias, ajustem recursos e se preparem para possíveis impasses. É uma janela que, embora técnica, tem reflexos diretos na condução do processo e na percepção pública do andamento do julgamento. Para o cidadão comum que acompanha a política, a situação é fascinante.
De um lado, temos a figura de Alexandre de Moraes, articulando e planejando ações firmes dentro do Supremo, com a intenção de que a lei seja aplicada rigorosamente. Do outro, Fux, usando prerrogativas legítimas e técnicas, altera o ritmo do julgamento e, sem intenção explícita, pode favorecer temporariamente o ex-presidente. Essa combinação de legalidade, estratégia e interpretação política gera um cenário complexo que desafia análises simplistas. É um momento em que direito, política e percepção pública se entrelaçam. E enquanto o país acompanha cada movimento, é natural que a mídia e as redes sociais se dividam. Discussões sobre a intenção de Fux, sobre a estratégia de Moraes e sobre o futuro de Bolsonaro se multiplicam. Alguns setores apontam que a ação do ministro é prova de prudência e técnica jurídica. Outros veem nela uma manobra que altera o jogo político. O interessante é que, independentemente da opinião pessoal de cada um, a ação de Fux se tornou um fator que ninguém pode ignorar. Estamos diante de um caso que combina litígio jurídico, política de alto nível e narrativa midiática, e cada detalhe influencia o desenrolar dos próximos meses. Para os analistas de política e os jornalistas, o episódio também levanta questões relevantes sobre o papel do Supremo no equilíbrio de poderes, sobre o respeito à Constituição e sobre como decisões técnicas podem gerar impactos amplos no cenário político. O atraso causado pela revisão do voto coloca em evidência como processos jurídicos podem ter repercussões eleitorais e políticas, mesmo quando não existe intenção direta de influenciar eleições ou favorecer candidatos. É um lembrete de que cada ação dentro de instituições de alta relevância tem efeitos que ultrapassam o contexto imediato. E é justamente essa complexidade que torna a situação tão fascinante. O pedido de Fux não é apenas uma questão jurídica, é um elemento que altera expectativas, reconfigura estratégias e coloca o STF sob novos holofotes. Em meio à discussão, cidadãos de todas as tendências políticas têm a oportunidade de refletir sobre o equilíbrio entre justiça, técnica e política. Debater, questionar e entender os impactos de cada movimento dentro do Supremo se torna essencial para uma compreensão mais ampla do sistema democrático. Se você está acompanhando este episódio, não deixe de participar do debate. Curta este vídeo para apoiar conteúdos como este e inscreva-se no canal para não perder nenhuma análise detalhada sobre política, justiça e decisões importantes do STF. E mais importante, deixe seu comentário. Escreva a palavra análise para indicar que você quer debater sobre o impacto dessa manobra, ou compartilhe sua opinião sobre a intenção de Fux e como você interpreta o adiamento do julgamento. Queremos ouvir de todos os lados, tanto de quem apoia a decisão quanto de quem questiona. Cada comentário ajuda a enriquecer a discussão. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos de discussão. O que está acontecendo no STF não é apenas notícia. É um episódio que molda a política brasileira, influencia percepções e, possivelmente, interfere no calendário eleitoral. Acompanhar cada passo, entender os detalhes e formar uma opinião fundamentada é essencial. Este canal se propõe a trazer exatamente isso: informação, análise e espaço para debate consciente, sem sensacionalismo irresponsável, mas com toda a emoção que uma reviravolta política desse tamanho pode gerar. Para finalizar, reforço a importância da participação de cada espectador. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. E, acima de tudo, comente. Diga sua opinião, compartilhe suas dúvidas ou escreva análise para iniciar o debate nos comentários. Este episódio no STF é um lembrete de como política, direito e decisões judiciais se entrelaçam e como cada ação pode ter impactos duradouros. Esteja por dentro, participe e ajude a construir uma discussão rica e consciente. O que Fux fez é muito mais do que uma revisão gramatical. É um movimento que, de forma técnica, altera o ritmo de um julgamento que todos acompanhamos de perto, e agora é hora de você expressar sua visão sobre isso.